Vamos começar a nossa revisão. A nossa lista não é tão grande, eu reservei alguns exercícios da lista, os mais importantes, que são os mais interessantes para cair na prova, principalmente. Por exemplo, a soma de função vetorial, soma, multiplicação, como isso aparece na resolução dos outros exercícios, eu acabei nem focando nisso. Eu peguei os exercícios, por exemplo, igual o primeiro, a reta tangente, depois curvatura, torção, plano oscilador, plano normal, comprimento de curva. Então, não fui pegando um por um, assim, primeiro de soma, depois de multiplicação. Peguei os exercícios que compõem todas as propriedades de todos os tópicos que a gente abordou durante o bimestre. Beleza? Então, vamos lá começar pela reta tangente, que foi uma das primeiras aplicações da derivada de função vetorial que a gente viu lá no começo do bimestre. Então, determina a equação da reta tangente, a trajetória da função dada no ponto dado. A nossa função é uma g de t, de duas coordenadas, ó, t quadrado t, e no ponto, qual é o ponto? Ponto g de 1, ou seja, a gente quer saber quando t igual a 1, qual é a equação da reta tangente a g, beleza? Então, o que a gente precisa para a reta tangente? Vamos lá recuperar, tá no primeiro slide lá, aqui, o primeiro conjunto de slides que a gente viu. Então, o Eric está entrando agora. A equação da reta tangente era a reta t de tangente, né? São todos os pontos x, y, z, ou nesse caso só x, y, igual a g de t0. Quem que é t0? É esse umzinho destacado aqui, é um valor destacado para o t, beleza? O t0 é destacado para o t. Mais lambda, que não precisa ser calculado, que multiplica a derivada da g em relação a t. Nesse caso aqui, no ponto também destacado 1. Essa aqui, uma anotação utilizando a derivada de Leibniz aqui e a derivada baseada na de Newton. Ou seja, g de t0 mais lambda g' de t0. Então, a gente precisa calcular g de t0 e g' de t0 e montar a expressão. Quem é a derivada da g? É a derivada da vetorial. Derivada do primeiro, vírgula, derivada do segundo. Derivada de t quadrado, 2t, vírgula. Derivada do t, 1. Beleza? Então, já temos aqui, aqui a gente tem a derivada, só que, veja, tem que substituir no t0. Então, vai ficar como? Substituindo no t0, t0 no nosso caso que é 1. Então, fica g' de 1, fica 2 vezes 1, vírgula 1. 2 vezes 1, 2 vezes vírgula 1. Então, este é o vetor que indica a direção e o sentido da reta tangente. E a gente precisa do ponto de tangência para encostar a nossa reta tangente. Próximo passo é calcular o g, nesse caso, de 1. Aqui, ó, g de 1 é 1 quadrado, vírgula 1. Aqui, ó, substituindo aqui o t igual a 1. 1 quadrado, vírgula 1, que dá 1, 1. Beleza? Montando a equação da reta tangente, fica o ponto 1, 1, mais lambda 2, 1, que é o vetor tangente. Lembrando que a derivada da função vetorial é o vetor tangente à trajetória. Beleza? Bem simples isso daqui, muito coisa. Esse, pelo menos, é rápido. Não precisa copiar, porque eu vou postar isso na sala virtual, tá? Não precisa ficar perdendo tempo copiando. Mais fácil, prestar atenção. Próximo. A resposta final lá era 1 e 1, professor. Hã? Resposta final aí é 1 e 1. Não, é toda essa equação. É a equação da reta tangente. Essa é a equação inteira aqui, ó. Mais lambda de 2 e 1. Isso. Esse é um ponto e esse é o vetor. O vetor ali ele saiu da onde? Tá aqui, ó, da derivada. Então uma resposta é o resultado final e outra resposta é a derivada. Hã? Não. A resposta final é isso aqui, ó. É a equação. Olha o que está sendo pedido, a equação da reta tangente. Então tem que chegar numa equação aqui no final. Então, é o 1 e 1 ali, que é a resposta final ali, e o outro é a montagem dela. Não tô entendendo. Não, aqui eu fui fazendo por partes, ó. O que eu preciso? Eu preciso da G no T0, que é o G no 1, e a G'. Fui calculando por partes. Primeiro eu calculei a G', depois eu calculei o G de 1. Aí eu só montei a equação final. Essa é a resposta, é a equação final. Beleza. Entendi, professor. Pode prosseguir, obrigado. Beleza. Aí, não estava indo? Aí, foi. Ó, ele tá com um delay.
Próximo, esse aqui é para entregar, se não me falha a memória. Reclamaram, daí eu falei, eu vou fazer isso daí. Deixa eu ver, que é o... É o 5 para entregar. Ó, determine a curvatura e a torção da curva, e tá ali a curvinha. Essa aqui, ó. Eu resolvi fazer, para mostrar para vocês, porque dá conta. Dá conta pra caramba isso aqui. E no final ele fica uma resposta estranha, tá? Então o que a gente precisa? A gente vai usar essa anotação aqui, que é para vetores de 3 coordenadas, para curvatura. Primeiro a gente vai começar pela curvatura. Lembra que eu passei para vocês 3 formas diferentes de calcular a curvatura. Uma que era com base no vetor tangente no normal, e acho que no binormal, se não me engano, não me falha a memória, ou era só do tangente normal. Outro que era desse do produto vetorial, e a terceira que a gente só utilizava para calcular a curvatura de funções vetoriais de 2 coordenadas. Aqui são 3, ó. T menos seno de t, vírgula, 1 menos cosseno de t, vírgula, t. Então são 3 coordenadas, certo? Cada vírgula separa 2 coordenadas. São 3 coordenadas ao todo nesse caso. Então não dá para usar a última, que é a mais fácil. A última é a mais simples. Então eu optei para não ter que calcular o vetor t e o vetor n, já ir direto nesse aqui, que só precisa do quê? Da derivada da f, ou nesse caso da r, vezes a derivada, nesse caso, do produto vetorial, quando é o x é o produto vetorial, da derivada segunda, dividido pelo, e o comprimento disso, dividido pelo comprimento da derivada de primeira ordem da função vetorial elevado ao cubo. Então a gente vai fazer tudo passo a passo. Esse aqui é longo. Só não é mais longo do que do vetor, do plano normal e do plano oscilador, que tem que fazer várias coisas na sequência. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeira coisa, calcular a derivada. Ó, precisa da derivada da primeira e a derivada da segunda. Então, calcula a derivada. A derivada da f, ou melhor, da r, é só derivar o lado direito, ou seja, r' é a derivada da t menos seno de t, vírgula, 1 menos cosseno de t, vírgula, t. Derivada do t1 menos a derivada do seno. Derivada do seno cosseno, então fica menos cosseno. Vírgula. Derivada do 1, 0. Menos a derivada do cosseno. A derivada do cosseno menos seno. Com esse menos aqui da frente fica mais seno. Vírgula, a derivada do t1. Tá aqui. Beleza? Já achamos o primeiro. Agora a gente vai calcular esse segundo, que é a derivada segunda, a derivada da derivada. Então a gente vai pegar esse resultado e derivar de novo. Ó. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, derivada 1, 0. Derivada de menos cosseno. A derivação do cosseno é menos seno. Com esse menos na frente fica mais seno. Derivado do seno, cosseno. Derivado do 1, 0. Beleza? Já temos a derivada primeira, temos a derivada segunda, agora a gente vai calcular o produto vetorial das derivadas, que é aquele do determinante JK, as coordenadas da derivada primeira e as coordenadas da derivada segunda. Ó, R' vezes, vetorialmente, R duas linhas, e JK, segunda linha com as coordenadas da derivada da R', que é esse daqui, ó, 1 menos cosseno de t, seno de t, 1, e a terceira linha com as coordenadas da derivada segunda, que é seno de t, cosseno de t, 0. Regra de Sarros, I vezes seno vezes 0, mais J vezes 1 vezes seno, mais K vezes 1 menos cosseno de t vezes cosseno de t, menos seno vezes K, menos cosseno vezes 1 vezes I, menos 0 vezes 1 menos cosseno de t vezes J. Eu já fiz todas as contas aqui, né, do determinante, e coloquei já calculando quem está multiplicando I com quem está multiplicando I, quem está multiplicando J e K, sucessivamente. Então, quem está multiplicando I? O seno de t vezes 0, que está aqui, menos, aí é assim, ó, cosseno de t vezes 1 vezes I, menos cosseno de t. Quem está multiplicando J? J vezes 1 vezes seno, está aqui. A volta, menos 1 cosseno vezes 1, não, desculpe, é 0 vezes 1 menos cosseno vezes J. Está aqui, ó. Quem está multiplicando K? K vezes 1 menos cosseno de t vezes cosseno de t, que está aqui, menos seno vezes K, está aqui, seno quadrado. Beleza? Fazendo as contas, subtração, multiplicação, ó, seno vezes 0, 0, cortou, então fica só menos cosseno de t vezes I. Aqui vai dar, esse também vai dar 0, então fica só mais seno de t vezes J. E nesse último aqui, tem que fazer distributivo, ó, fica 1 menos cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Tá aqui, ó, menos cosseno, já que esse aqui é 0. Esse aqui é 0, então é só mais seno.
E esse aqui ficou cosseno vezes 1 cosseno. Aí fica menos cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, tá aqui dentro. Esse menos coloquei em evidência aqui, né? Então fica menos seno ao quadrado dividido por menos, dá mais seno ao quadrado. Quanto que dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Alguém lembra? Começa com 1 e termina com 1. 1, isso, exatamente, foi o que vocês escreveram. 1, isso. Ouviu? 1. Então, dentro desse parênteses dá 1. Então, como fica o produto vetorial entre a derivada primeira e a derivada segunda? Menos cosseno de t, i, mais seno de t, j, mais cosseno, aqui ó, cosseno, menos 1 vezes k. Então, já calculamos essa parte dentro da norma aqui. Agora, o próximo passo é calcular o comprimento desse vetor. Norma desse vetor, que é o próximo slide. Ó, repetiu o produto vetorial, deu isso aqui, e agora a gente vai calcular o comprimento, que é a norma. Então, norma desse daqui, tem gente entrando, vai ficar raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Então, menos cosseno ao quadrado, vai ficar mais cosseno de t, mais melhor cosseno ao quadrado de t, seno ao quadrado, vai ficar mais seno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado no mesmo ângulo, 1. Mais quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Porque é um binômio, ó. Cosseno de t menos 1. Quadrado primeiro, menos, que é menos que no meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Cosseno de quadrado de t mais seno quadrado de t, 1, mais cosseno quadrado de t, menos 2 cosseno de t, mais 1. Então, tá aqui, ó. Esse 1 aqui, eu somei já com esse 1 aqui, ficou 2. Então, ficou só cosseno quadrado de t menos 2 cosseno de t mais 2. Não tem o que fazer, não tem como simplificar mais isso daí. Ou tem, deixa eu pensar. Não, não tem mais como simplificar. Não, não tem como. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar. Daria para colocar o cosseno em evidência, mas não ia funcionar, não ia dar em nada. Então, para aqui. Não dá para simplificar mais. Para aqui no numerador. Próximo ponto, se a gente voltar lá na fórmula, ó, a gente precisa calcular o comprimento só da derivada, que é essa daqui, ó, a derivada é essa daqui. Calcula o comprimento dela e eleva ao cubo. Então, o próximo passo agora é calcular o comprimento só da derivada. Então, essa é a derivada da R, 1 menos cosseno de t, vírgula, seno de t, vírgula, 1. Agora, a gente calcula o comprimento dessa R', que é raiz quadrada de 1 menos cosseno de t ao quadrado, mais seno de t ao quadrado, mais 1 ao quadrado. De novo, levando quadrados aqui, ó, quadrado primeiro, já que tem um menos meio, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Então, 1 menos 2 vezes 1, 2 vezes cosseno, 2 cosseno de t, mais quadrado de cosseno de t, cosseno quadrado de t. Mais seno quadrado de t, mais 1. Cosseno quadrado mais seno quadrado dá 1. Então, esse 1 mais esse 1 daqui, mais esse 1, dá 3 menos 2 cosseno de t. Beleza? Já temos também do numerador, o denominador, que é módulo de R' de t. Próximo passo aqui é só montar na equação. Essa é a equação. Esse de cima está aqui. Esse de baixo, sem levar ao cubo, está aqui. Só precisa ser elevado ao cubo. E acabou. Não tem como melhorar isso. Até tem se desenvolver aqui e tal, mas não, eu tentei fazer, mas não deu para cancelar. A não ser que tivesse, sei lá, somar mais alguma coisa, subtrair para cancelar. Mas, parando aí, tá bom. O que acontece? Não... André, Oi. Volte ali no módulo R de T vezes R' de T. Ali, a raiz cosseno de 2T menos 2 cosseno de T mais 2. Tá. Cadê o seno dali? Ó, seno quadrado... O que aconteceu com ele? Oi? Só volta aí esse pedaço para mim. Tá, vou voltar aqui, ó. Quanto que dá seno quadrado de t mais cosseno quadrado do mesmo t? 1. Ah, entendi. Eu perdi esse aí. Lembrei agora. Ó, fica Beleza. esse 2. Não, Esse, não, joia. esse 1, beleza? Não, beleza. Obrigado. Veja aqui embaixo, Vera, ó. Tem esse 1, tem mais o cosseno quadrado de t mais seno quadrado também é 1, e mais esse terceiro 1. Por isso ficou 3 aqui, beleza? Ah, joia. Obrigado. Ok. Volta. Ih, tá com delay aqui no negócio. Aí. Veja, nesse caso,
a curvatura não é constante, ela vai depender do ponto que a gente está pegando, beleza? Deixa eu ver uma coisa. Vai ser muito difícil. Eu ia desenhar ela no GeoGebra, mas ela é muito longa, então deixa quieto. Mas ela depende, a curvatura depende do ponto que a gente está pegando. É que se fosse de 2 coordenadas ia ser mais fácil de ver. 3 coordenadas já fica mais difícil. Ok, então tá aí a curvatura. Então, se calcule a curvatura no t igual a zero, vai ficar cosseno ao quadrado de zero menos 2 cosseno de zero mais 2. Cosseno ao quadrado de zero, cosseno de zero é 1 ao quadrado 1. Então, fica 1 menos 2, cosseno de zero, 1. Então, 1 menos 2 menos 1, com mais 2, 1. Raiz de 1, 1. Aí aqui embaixo, cosseno de 0, 1, ia ficar 1, porque o cosseno de 0, 1, 2, né? Então, 3 menos 2, 1, raiz cúbica de 1, raiz quadrada de 1 ao cubo, 1, 1 sobre 1, 1. Então, no zero aqui, no t igual a 0, a curvatura é 1. Aí vai mudando, variando o valor do t, beleza? Então, não é uma curvatura constante. Por exemplo, numa circunferência, a curvatura é constante. Se não me falha a memória, na hélice circular também era constante. Acho que, se eu não me engano, também era constante. Não variava conforme o t. Aqui varia. Próximo agora, a torção. Aí. Como que é a torção? Torção é o produto vetorial, esse a gente já calculou. Escalar com a derivada terceira da função, então a gente já calculou a derivada segunda, já calculou a derivada primeira, já fizemos o produto, certo? Só a gente tem que calcular a derivada terceira para fazer o produto escalar. Então tem que dar um número em cima ou uma função real. E embaixo, só precisamos do comprimento do produto vetorial e elevar ao quadrado. Isso aqui já está calculado. Isso já está calculado. Na verdade, até o produto aqui, o comprimento já está. Lembrando que esse módulo, pessoal, é a norma, tá? Mesma coisa. Módulo e norma é a mesma coisa. Então, esse já está calculado. Esse aqui de dentro já está calculado, que é o módulo, né? Só falta calcular a derivada terceira e fazer esse produto escalar e depois montar a equação. Então, derivada terceira vai ser a derivada de seno de t cosseno de t zero. Derivada terceira, lembrando, é a derivada da derivada segunda. Derivada segunda foi calculada aqui atrás. Ó. Cadê a derivada segunda? Tá lá atrás, derivada segunda, aqui. Ó, a derivada segunda tá aqui, ó. Seno de t, cosseno de t, zero. Então, a gente vai derivar essa daqui para chegar na derivada terceira. Tá aqui, ó. Derivada de seno, derivada de cosseno, derivada de zero. Derivada do seno mais cosseno. Derivada do cosseno menos seno. Derivada de zero, zero. Então, essa é a derivada terceira da f. Ok? Então, agora a gente faz... Aqui, esse aqui já foi calculado no slide anterior. Keila. Keila é a esposa de quem? Tem alguém com o microfone ligado aí, tá atrapalhando a aula. Acho que foi quem entrou já. Pessoal, só evitem ligar o microfone, que daí dá interferência com o meu. Tá? Liguem só realmente quando vocês forem comentar alguma coisa e perguntar, beleza? Por favor. Só para não atrapalhar. Professor, pode voltar um slide, por favor? Sim, senhor, José. Deixa eu achar aqui que é a apresentação. Este, José. Isso. Só um instantinho. Na última linha ali, o denominador é a derivada primeira de R ao cubo. O comprimento da derivada primeira. Comprimento da derivada primeira. Tá, ok. Ó, a derivada primeira está aqui, ó. Calcula o comprimento dela. Raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Beleza? Ok. Então, temos aqui a derivada terceira. Precisa agora fazer o seguinte. O produto vetorial, que já é esse resultado que foi calculado no slide anterior, vezes a derivada terceira. Tá aqui, para dar o numerador aqui de cima. Então, ó, produto vetorial vezes a derivada terceira fica sendo menos cosseno de t, seno de t, cosseno de t menos 1. Escalar, já que é um pontinho aqui de escalar. Cosseno de t menos seno de t, zero.
Então, o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Menos cosseno de t vezes cosseno de t, dá menos cosseno de t ao quadrado. Ou cosseno quadrado de t, melhor dizendo. Mais seno vezes menos seno, então dá mais com menos, menos seno ao quadrado de t. Mais cosseno de t menos 1 vezes 0, cancelou essa parte. Então dá 0. Beleza? Menos cosseno ao quadrado de t com menos seno ao quadrado de t, eu coloquei o menos em evidência. Então, menos cosseno de quadrado de t dividido por menos, fica mais cosseno de quadrado de t. Menos seno ao quadrado de t dividido por menos, fica mais seno ao quadrado de t. Quanto que dá esse daqui aqui de dentro do parênteses? Dá 1, não dá? Isso aqui dá 1. Então, só não escrevi aqui porque não ia caber mais aqui no canto, tá? Então, eu deixei assim, dessa forma. Depois eu vou substituir por 1. Próximo passo agora é calcular isso aqui. Na verdade, já está calculado essa parte de baixo, é só elevar ao quadrado. Então, a parte de baixo é raiz quadrada de cosseno ao quadrado de t menos 2 cosseno de t mais 2. Se eu elevar ao quadrado, eu corto a raiz com o quadrado. Ok? Aqui o menos na frente, ó. Esse menos eu joguei aqui na frente da fração. Então fica cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, 1. Esse menos está aqui na frente, ó. E aqui eu cortei essa raiz com esse ao quadrado. Então, no final das contas, fica cosseno ao quadrado de t menos 2 cosseno de t mais 2. Novamente, é torção. Joga lá, qual que é a torção? Já viu que a curvatura no t igual a 0 deu 1. Quanto que dá torção no t igual a 0? Coloca 0, fica cosseno de 0, 1 ao quadrado 1. Aqui, cosseno de 0, 1. 2 vezes 1, 2. Com esse menos 2 com mais 1, fica menos 1. Com esse mais 2, fica 1 também. Então, no t igual a 0, a torção é igual à curvatura, que é igual a 1. Beleza? Tudo bem? Então, vejam que dá conta. Torção e curvatura dá conta pra caramba. Agora, se eu não me engano, como eu falei, a gente não vai pegar e fazer um exercício só para calcular vetor tangente, nem vetor normal e binormal. Por quê? Porque quando a gente for calcular o plano normal e o oscilador, a gente já precisa calcular eles. Então, a gente já faz tudo de uma vez só. Beleza? Só lembrando que esse aqui era para entregar, tá? Então, em tese, eu já ganhei uma notinha, né? 0,3 é meu, por enquanto. O trabalho de vocês valia 3, vale 2,7 só. 0,3 é meu, eu que fiz. André, só um minutinho, por favor. Sim, Ali sim. na torção, Aham. você só coloca a resposta ali do F', o F'1, o F'2. Onde você está dizendo isso? Embaixo aqui. Aqui na torção, aqui. Aqui. Essa aí. Aí você só coloca a resposta que nós achamos ali. Já está calculado, esse produto inteiro já foi calculado aqui, por isso que eu só coloquei a resposta. E esse aqui também já foi calculado, no slide anterior. Sim, entendi. Beleza. Esclareceu, obrigado. Quem que entrou? Maicon. Beleza? Só uma dúvida para confirmar ali. Só uma dúvida ali. Pode falar. Em cima ali, na parte de cima, ele tá... Não. No próximo slide lá. Esse, que é o delay. Ali em cima é o produto vetorial e depois é escalar com o F3'? Isso, aqui é o vetorial e aqui é o escalar com 3 linhas. Calcula esse de dentro primeiro, esse tem que ser o primeiro a ser calculado, tá? Pega esse resultado, aí faz escalar com o de 3 linhas. Beleza? Continuando, então. Próximo, plano normal e plano oscilador. Se não me falha a memória, esse também é para entregar. É o 6 para entregar. Professor, desculpa, pode voltar novamente na tela anterior? Sim. Aí. O resultado
da parte de cima ali, a primeira derivada pela segunda, depois o produto multiplicado pelo da terceira, ele deu menos cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, certo? Ah, entendi. Na linha anterior, o menos ficou antes da fração ali. Tá. Coloquei o menos aqui na frente. Ok, obrigado. Plano normal e plano oscilador. Só lembrando, as duas equações eu vou colocar aqui. Antes de mais nada, como é no ponto t igual a π sobre 4, a gente tem que substituir na função aqui o π sobre 4 no lugar do t. Então fica cosseno de π sobre 4, tá aqui, ó. Cosseno de π sobre 4, vírgula, 1 sobre raiz de 2 vezes seno de π sobre 4, vírgula, 1 sobre raiz de 2 vezes seno de π sobre 4. Só coloquei no lugar do t aqui, tá? Fazendo as contas, cosseno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Vírgula, esse meio vezes seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Ok? E vírgula, de novo, 1 sobre raiz de 2 vezes seno de π sobre 4, de π sobre 4, que também dá raiz de 2 sobre 2. Por isso que ficou aqui, ó. Esses dois são iguais, vejam que é a mesma coordenada. Essa coordenada aqui é igual a essa coordenada. Por isso que esse aqui ficou igual a esse. Cortando essa raiz de 2 com essa raiz de 2, e essa raiz de 2 com essa raiz de 2, fica raiz de 2 sobre 2, vírgula, meio, vírgula, meio. Porque fica esse 1 sobre 2. Beleza? Então, já sabemos o valor da função no π sobre 4. Aí a gente precisa, qual é a equação do plano normal? A equação do plano normal está aqui, ó. X menos F1 de T0. Por isso a gente precisou calcular o R. Esse raiz de 2 sobre 2 vai entrar no lugar desse F1. Esse meio vai entrar no lugar desse F2. E esse outro meio, terceiro, que vai entrar no lugar do F3. Vezes, escalar, né? O vetor tangente. Então a gente tem que calcular o tangente. Beleza? Por isso que eu falei, não vou fazer um só de calcular o tangente. Porque ele já aparece no plano oscilador no plano normal. A equação do plano oscilador está aqui embaixo. X menos F1. De novo, veja que essa primeira parte aqui é exatamente igual. Esse daqui, ó. Esse quadradão aqui, ó, tudo igual. O que muda é... Então vai ficar x menos raiz de 2 sobre 2, que é esse primeiro, vírgula, y menos meio, que é esse segundo, vírgula, z menos meio, que é esse terceiro aqui. Vezes o binormal. Então, tem que calcular tangente, para depois calcular o normal, para chegar no binormal e calcular o plano oscilador. Beleza? E aqui, esse aqui vai ser bem longo. Deixa eu até tomar um gole de água. A gente vai ter que calcular o normal, verificar se ele já é unitário, se ele não for dividir pelo comprimento dele. Calcular calcular o tangente primeiro. Tangente unitário, calcular o normal unitário, depois calcular o binormal, e aí sim calcular o plano normal e o plano oscilador. Então, ok, vamos lá. Primeira coisa, como é o vetor tangente? É a derivada da função, aqui, ó, já que a nossa função é R, a nossa função é uma R. Então, o tangente é a derivada da R dividido pelo próprio comprimento da R. Desculpa, o comprimento da R', beleza? Qual que é a derivada da R? Derivada de cosseno menos seno. 1 sobre a raiz de 2 é constante, sai para fora da derivada. Então fica 1 sobre a raiz de 2 vezes a derivada do seno, que dá 1 sobre a raiz de 2 cosseno. E já que a segunda coordenada é igual à terceira, então é só repetir. 1 sobre a raiz de 2 cosseno. Beleza? Próximo passo é substituir no T0. Nosso T0 para todo este exercício será π sobre 4. Então fica aqui na derivada, menos seno de π sobre 4, vírgula, 1 sobre a raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4, vírgula, de novo, 1 sobre a raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4. Beleza? Fazendo as contas, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Como tem um menos aqui na frente, por isso ficou menos raiz de 2 sobre 2, vírgula. 1 sobre a raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Vai cortar essa raiz de 2 com essa raiz de 2 aqui. Vírgula, mesma coisa para o terceiro. 1 sobre a raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Corta essa raiz de 2 com essa raiz de 2 aqui. Então, no final das contas, a derivada no π sobre 4 ficou menos raiz de 2 sobre 2, vírgula, meio, vírgula, meio. Beleza? Próximo, calcular o comprimento da derivada. Ó, comprimento da derivada. Nesse caso, eu vou calcular no geral, porque lá para frente a gente vai usar no geral. A gente não vai usar nesse daqui, a gente vai usar no geral. Então, qual que é o geral? Tá aqui, ó. Calcula o comprimento dessa função aqui.
Então fica raiz quadrada da primeira ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Tá aqui, ó. Primeiro ao quadrado, mais segundo ao quadrado, mais terceiro ao quadrado. Menos ao quadrado fica mais seno ao quadrado de t. Mais. Aqui, como é um produto, tem que fazer quadrado primeiro vezes o quadrado segundo. Quando é produto, quando é mais, você tem que fazer o binômio de Newton. 1 quadrado, 1. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. 2. Corta a raiz com 2. Com o quadrado. Cosseno ao quadrado de t. E a mesma coisa para o segundo. Mais 1 quadrado, 1. Raiz quadrada ao quadrado. Corta a raiz com o quadrado. 2. Cosseno ao quadrado de t. Beleza? Vejam só, eu coloquei direto aqui, mas tem que fazer uma continha. Quanto que dá? Aqui, metade de cosseno ao quadrado mais metade de cosseno ao quadrado. 1 cosseno ao quadrado inteiro, não é? Se metade mais metade, 1 cosseno ao quadrado inteiro. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá quanto? 1, né? E raiz quadrada de 1, 1. Por isso que eu já coloquei o número 1 aqui direto. Próximo. Aí agora é só verificar, ó. O tangente, ó, que é a equação do tangente? É a derivada dividido pelo comprimento da derivada. Porém, o comprimento da derivada deu 1. Então, dividir por 1 é a mesma coisa que só colocar a derivada. Então, ficou a derivada menos raiz de 2 sobre 2, vírgula, meio, dividido por 1. Nesse caso, deu menos raiz de 2 sobre 2 sobre 1, menos raiz de 2 sobre 2. Meio dividido por 1, meio, e o meio dividido por 1, meio, tá? Esse é o tangente unitário já de uma vez. Para qual que a gente precisa, para qual plano a gente precisa do tangente unitário? A gente precisa aqui ó, se a gente voltar, já passo ali. No plano normal, a gente precisa do tangente unitário. Beleza? Não sei se vocês querem tirar xerox. Tirar print. Próximo. Aí eu fiz o quê? Eu fiz o tangente, fiz o normal e o binormal. Aí eu só calculei os dois planos no final das contas. Agora, como que a gente calcula o normal? O normal é a derivada do tangente dividido pelo comprimento da derivada do tangente. O tangente a gente acabou de calcular. Só que vejam aqui, ó. Eu não posso derivar este daqui. Porque se eu derivar esse aqui, quanto que dá a derivada de raiz de 2 sobre 2? Que é um número. Derivado do número 0, vírgula, derivado do meio, 0, vírgula, derivado do meio, 0. Então não é esse que a gente deriva o que tem t, que é esse aqui de cima. Tá? É esse aqui que a gente vai derivar. Então, vai ficar sendo, tangente é o menos seno de t, 1 sobre raiz de 2 cosseno de t, 1 sobre raiz de 2 cosseno de t. Beleza? Teria que dividir pelo comprimento, só que o comprimento dele já é 1, então dividir por 1, mesma coisa que não dividir por nada. Não, mesmo que não dividir, melhor dizendo. Dividir por nada e dividir por 0. Então, a mesma coisa que não dividir. Beleza? Então, o que a gente precisa? Só calcular a derivada. T' fica o quê? Derivada de menos seno dá menos cosseno. Por quê? Derivada do seno mais cosseno. Com esse menos à frente, fica menos cosseno. Vírgula. 1 sobre raiz de 2 cosseno de t. O 1 sobre a raiz de 2 sai para fora da derivada de cosseno, menos seno de t. Mesma coisa para o segundo, derivada do cosseno de t, menos seno de t, vezes 1 sobre raiz de 2. Tem que verificar agora se esse tem comprimento 1. Que se tiver comprimento 1, não precisa dividir por ninguém, é só repetir ele, para achar o normal. Calculando o comprimento dele. Raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Lembrando que o menos, quando ele leva ao quadrado, fica positivo. Então, raiz quadrada de cosseno, menos cosseno de t elevado ao quadrado, fica cosseno ao quadrado de t. Mais, menos 1 sobre raiz de 2. 1 quadrado dá 1, raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2. Seno elevado ao quadrado, seno ao quadrado de t. Mais 1 quadrado, 1, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, 2, seno elevado ao quadrado, seno ao quadrado de t. Novamente, metade de seno ao quadrado mais metade de seno ao quadrado dá 1 seno ao quadrado inteiro. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, 1. Então, também, a derivada do tangente também tem comprimento 1. Não precisa dividir por ninguém. O normal já é o própria derivada do tangente. Por quê? Porque o comprimento da derivada que eu vou colocar aqui embaixo também dá 1. Então,
O normal é só a derivada do tangente. Só que, lembre-se, a gente precisa substituir no π sobre 4. Beleza? Porque, igual a gente fez aqui atrás, ó. No tangente, a gente substituiu no π sobre 4. Tá aqui, ó. Substituindo no π sobre 4. Substituindo no π sobre 4 vai ficar aqui nesse daqui, ó. Menos cosseno de π sobre 4, vírgula, menos 1 sobre a raiz de 2, vezes seno de π sobre 4, vírgula, menos 1 sobre a raiz de 2 vezes seno de π sobre 4. Fazendo as contas, menos cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, vírgula. Esse menos 1 sobre a raiz de 2 vezes seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2, vírgula. Menos 1 sobre a raiz de 2 vezes seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Aqui corta essa raiz com essa raiz, corta essa raiz com essa raiz e fica menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Tanto o seno quanto o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Isso, os dois. Tanto o seno quanto o cosseno. Beleza. Iguais, no único que eles são iguais. Não, e dos... Puxa vida, 225 também, grau. 225 graus também eles são iguais. Daí eles são menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom, professor, obrigado. A gente nem usa, né? A gente só usa até 90 graus. Beleza? Beleza, professor. Pode prosseguir, obrigado. Valeu. Agora já temos o tangente unitário e o normal unitário. O que a gente precisa? Calcular o binormal. Como que calcula o binormal? É o produto vetorial do T pelo N, que é o determinante IJK, primeira coordenada da T, segunda coordenada da T, terceira coordenada da T. Na última linha, primeira coordenada do N, segunda coordenada do N, terceira coordenada do N. E usa a regra de Sarros, beleza? Como fica na regra de Sarros? Quem está multiplicando I? I vezes meio vezes menos meio. Menos, quem está multiplicando I também? Menos meio vezes I. Que está aqui, ó. Meio vezes menos meio, esse aqui, ó, esse vezes esse, menos esse menos meio vezes I. Menos meio vezes I. Quem está multiplicando J? J vezes meio vezes menos raiz de 2 sobre 2, que é isso aqui, ó, meio vezes raiz de 2 sobre, menos raiz de 2 sobre 2, menos da volta, quem que multiplica o J? Menos meio vezes menos raiz de 2 sobre 2 vezes J. Menos meio vezes menos raiz de 2 sobre 2 vezes J. Quem está multiplicando K? K vezes menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos meio, tá aqui, ó, K menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos meio, e a volta? Menos, que é da volta, menos raiz de 2 sobre 2 vezes meio vezes K. Menos raiz de 2 sobre 2 vezes meio vezes K. Tá? Eu fiz assim para pessoal, senão ia ficar muito longo. Se eu não me engano, esse exercício dá 5 ou 6 slides. Ia dar mais uns 9, 9 não, mas ao todo uns 9, 10 slides para um único exercício. Aí eu pulei só essas etapas aí. Beleza? Mas é bem tranquilo. Vocês sabem regra de Sarros, né? Repete as duas colunas aqui, a primeira e a segunda coluna, e faz a multiplicação, né? Das 3 diagonais principais somando, menos as 3 diagonais secundárias. Fazendo as contas, veja, aqui, ó, meio vezes menos meio dá menos 1/4. Menos com menos, mais. Menos 1/4 mais meio vezes meio, 1/4. Menos 1/4 mais 1/4, 0. Então é 0i. Meio vezes menos raiz de 2 sobre 2, então fica menos raiz de 2 sobre 4. Com menos, mais com menos, menos. Meio vezes raiz de 2, então dá menos raiz de 2 sobre 4, com menos raiz de 2 sobre 4. Aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Esse não dá zero, porque os dois são negativos. Vai ficar 2 raiz de 2 sobre 4. Corta o 2 com 2, dá só raiz de 2 sobre 2. Vezes J. Mais a mesma coisa, ó. Aqui é mais e mais. Ó, porque menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Droga. Deixa eu só arrumar isso aqui, tá, pessoal? Que eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui é mais. Poxa vida, aqui também. Espero que não mude muita coisa.
Aqui é mais. Aqui é mais. Animações, deixa eu arrumar tudo, que eu vou ter que arrumar em todos. É, tá certo. Vou ter que arrumar só que no plano osculador. Só no osculador, isto. É mais. Então, aqui é mais. Aqui é mais. E aqui é menos. Aqui mais. Aqui é menos. E aqui dá zero. Beleza. Aqui é mais. Acho que dá tudo certo. Beleza. Então, só o que estava errado era aqui, né? Porque, ó, menos com menos dá mais. E menos com menos dá mais. Então, raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, como eles são iguais, ficam duas vezes ele. Então, duas raízes de 2 sobre 4, corto 2 aqui, com o 4, fica a raiz de 2 sobre 2 apenas. Está aqui embaixo. Então, o vetor binormal é zero para ir, menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Beleza? Está aqui o vetor. Aí, agora, o que a gente faz? Calcular tanto o plano normal, que é usando tangente, esse aqui, quanto o plano osculador, que é usando o binormal, que é esse aqui de baixo. Começar pelo normal. Então, fica sendo essa equação do binormal, do normal, desculpe, que a gente já usou lá atrás para verificar. Então, esse aqui, se não me falha a memória, é raiz de 2 sobre 2, aqui é meio e aqui é meio. Não é? Isso mesmo, ó. Então, é x menos raiz de 2 sobre 2, vírgula, y menos meio, vírgula, z menos meio. Vezes o normal, ou desculpe, o tangente. O tangente está aqui atrás, ó. Ó o tangente aqui. Menos raiz de 2 sobre 2, meio, meio. Aí, ó, menos raiz de 2 sobre 2, meio, meio. Produto escalar, primeira coordenada vezes a primeira, mais segunda coordenada vezes a segunda, mais terceira coordenada vezes a terceira. Então fica x menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2, mais y menos meio vezes meio, mais z menos meio vezes meio. Aí tem que fazer distributiva. Menos raiz de 2 sobre 2 vezes x, tá aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2x. Menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2 dá mais raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá mais 2. Embaixo, 2 vezes 2, 4. 2 por 4, meio. Mais. O y ficou diferente aqui, mas não tem problema, não. E o z aqui também está diferente. Ó, ele não está em itálico. Y vezes meio, meio de y. Menos meio vezes menos meio, tá aqui, ó. Menos meio vezes meio. Mais z vezes meio, meio de z. Menos meio vezes meio, menos meio vezes meio, que está aqui embaixo. Beleza? Como eu falei, esse de cima vai dar 2 sobre 4 meio. Ó, menos, o de x, y, z eu só repetir. Então, menos raiz de 2 sobre 2 vezes x. Esse aqui deu meio, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 4, meio. Mais meio de y. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 quarto. Mais meio de z, 1 quarto aqui também. Menos 1 quarto com menos 1 quarto. Fica menos 2 quartos. Menos 2 sobre 4, menos meio. Esse menos meio com esse mais meio, zero. Então, no final das contas, o plano normal é menos raiz de 2 sobre 2x, mais 1 sobre 2y, mais 1 sobre 2z. Beleza? Esse é o plano normal. Próximo, plano osculador. Não sei se vocês estão copiando.
Plano osculador. Plano osculador, lembrando, essa primeira parte é igualzinha do normal, só troca o vetor aqui para o B, que é o binormal. Então fica x menos raiz de 2 sobre 2, vírgula, y menos meio, vírgula, y menos meio, vezes o B. Se não me falha a memória, era 0, não lembro todos. 0 menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Primeiro, x menos raiz de 2 sobre 2 vezes 0. Cancelou, não tem a parte x. Mais y menos meio vezes menos raiz de 2 sobre 2. Tá aqui, ó. Já até nem coloquei, né? Porque isso aqui vezes 0 já era. Mais z menos meio vezes raiz de 2 sobre 2. Fazendo a distributiva, y menos raiz de 2 sobre 2. Tá aqui. Menos meio vezes menos raiz de 2 sobre 2. Fica menos com menos. Mais meio vezes raiz de 2 sobre 2. Mais z vezes raiz de 2 sobre 2. Z é raiz de 2 sobre 2 vezes z. Menos com mais, menos meio vezes raiz de 2 sobre 2. Vejam, ele nem precisa multiplicar, ó. Mais meio vezes raiz de 2 sobre 2, menos meio vezes raiz de 2 sobre 2. Corta esse daqui com esse daqui. Então, no final das contas, o osculador, que é a rampinha, né, que vai subindo junto com a função. Aqui eu até fiz, né, coloquei um a mais, troquei de ordem. Menos raiz de 2 sobre 2y, mais raiz de 2 sobre 2z, mais o meio vezes raiz de 2 sobre 2, menos meio vezes raiz de 2 sobre 2, tá igual a 0. Então, só dá menos raiz de 2 sobre 2, y mais raiz de 2 sobre 2, z igual a 0. E acabou aí, é o exercício 6 para entregar. Beleza? Então, eu já fiz 2, que tá com delay, ele não volta na hora. Já fiz, olha só, já fiz 2 exercícios que eram para entregar, então 0,6 pontos a meu, a prova, a lista de vocês vale só 2,4. Beleza? Professor, pode voltar 2 telas, por favor? Sim. Esse é o antes ainda. Mais uma. Isso. Obrigado. Então, aí a gente acaba a aplicação das derivadas das funções vetoriais de uma variável. Agora a gente vai para as integrais. Integral é simples, porque só tem integral e comprimento de curva. Só. Então, vamos lá. Seja f de t igual a ti mais j mais etk. E a g de t igual a i mais j mais k. Primeiro, a letra A era para entregar, então não vou fazer, eu vou fazer a letra B que não é para entregar. Mas produto vetorial, a gente já calculou 2 exercícios com produto vetorial, então vocês já sabem calcular produto vetorial. Só vou reescrever, como é um produto escalar, eu vou reescrever as funções que estão utilizando os vetores canônicos em forma vetorial mesmo. Então, ti mais j mais etk é t, 1, v, e na t. Lembrando que os valores que multiplicam ijk são as coordenadas. Os coeficientes ali que multiplicam ijk são as coordenadas. A G fica sendo 1i mais 1j mais 1k. Ou seja, 1. Beleza? O produto vetorial, produto escalar entre f e g fica sendo t1 na t vezes 1. Produto escalar, quando é um pontinho, é o escalar. É o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Então, fica t vezes 1, mais 1 vezes 1, mais e na t vezes 1. T vezes 1, t. 1 vezes 1, 1. Então, mais 1. E e na t, 1. Tá? Esse é o produto escalar. Agora, a gente joga na integral. A integral de 0 a 1 do produto escalar fica sendo a integral de 0 a 1 da função t mais 1 mais e na t. Integral de t quadrado sobre 2. Mais integral do 1, t. Mais integral de e na t. Então, fica aplicado no limite superior menos o limite inferior. Ah, professor, tem que substituir no zero? Tem, porque tem uma exponencial aqui. E a exponencial no zero dá 1. Então, primeiro no 1, 1 quadrado, 1 sobre 2, mais 1, mais e na 1. Menos no zero, 0 ao quadrado, 0 sobre 2, 0, mais 0, 0, mais e na 0, 1. Lembrando que tem o menos do teorema fundamental do cálculo.
Então fica meio mais 1, ó, meio mais 1 mais e menos 1. Esse mais 1 corta com esse menos 1. Então, no final das contas, dá meio mais o número e. 2,71, 82, 83, 82, 80 e alguma coisa lá. Por aí vai. Beleza? A integral simples, muito simples. Três perguntas aqui que eu não vi, peço desculpas. Colocar uns 3 desses na prova? Não. Você estava falando do anterior, tá, Cleverson? Vou colocar os 3 são iguais da prova, tá? Culpa da geladeira nova. O que tem a ver com a geladeira nova que chegou, hein, Daniel? 9 e 10. Ainda são 8h36, Cleverson. 8h37. Próximo. Qual é o número do próximo? Assim que ele atualizar aqui, eu consigo ver. 14. Calcule o comprimento da curva dada. Deixa eu ver se esse é para entregar. Não lê os comentários e aí fica fora do contexto. Mas realmente, né? É que eu não sei o que está acontecendo, não está fazendo barulho esse negócio. Aí o 14 não é para entregar. Mas ele é tão longo quanto os outros. Tá? Na verdade, acho que ele é até mais curto. Não sei, acho que ele é mais curto do que o que é para entregar, que é o 14B, né? Eu vou fazer o 14A e o que é para entregar o 14B. Não, o 14B é mais longo. Mas vocês já têm a ideia olhando o 14A. Então, o 14A é uma função vetorial de 2 coordenadas e é para calcular o comprimento da curva, de 0 a 2π. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é a fórmula do comprimento? Lembrando, primeira coisa, pessoal, olha o nome, o que é para calcular, e procura a fórmula. A fórmula do comprimento da curva é L de gama igual a integral de A até B da norma da derivada da gama. Então, primeiro deriva a gama, lembra que são 3 passos. Deriva a gama, calcula o comprimento da derivada, e aí sim calcula a integral. Então, aqui nesse caso, só que esse nosso vai dar a integral de secante ao cubo, não vou resolver, já resolveu o semestre passado. No outro não dá a integral de secante ao cubo, eu acho, o outro é mais fácil. É difícil chegar até a integral, depois fica fácil. Então, a primeira coisa, calcula a derivada da gama. Derivada da gama fica sendo derivada aqui de t cosseno de t, vírgula t seno de t. Aqui é um produto, então é derivado do primeiro, vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo, vírgula. Também é um produto, derivado do primeiro, vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Beleza? Só um minutinho, pessoal. Rapaz, não congelou. Pronto. Aqui, então, tá, lembrando, aqui é a primeira coordenada, vírgula, a segunda coordenada, tá? Apliquei a regra do produto nas duas coordenadas. Derivada do t, 1 vezes cosseno, então fica só o cosseno, mais t sem derivar vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, ficou assim, ó, cosseno menos t seno de t. Agora fez barulho. Não congelou, pior que não congelou mesmo. E era realmente isso, tinha colocado no congelador e eu esqueci de tirar. Não congelou, por sorte. Então, cosseno de t menos t seno de t. Por que esse menos, pessoal, se aqui era mais? Porque a derivada do cosseno é menos. Então, fica mais com a derivada do menos seno, menos aqui. Vírgula. Derivado do t, 1 vezes seno. Aí esse é mais porque a derivada do seno é mais cosseno. Aí t sem derivar vezes a derivada do seno, cosseno. Beleza? Então, tá aqui. Calculamos a derivada. Passo 1, calcule a derivada. Passo 2, calcule o comprimento da derivada. Que é aqui, ó. Comprimento da derivada é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Então, cosseno de t menos t seno de t ao quadrado, mais seno de t mais t seno, cosseno de t ao quadrado. Binômio de Newton, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Mais quadrado primeiro, mais, já que aqui no meio é um mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Então, quadrado primeiro, cosseno ao quadrado de t. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2 cosseno de t vezes t seno de t, daqui, ó. Só escrevi de uma forma diferente. Mais
quadrado do segundo, t quadrado seno do quadrado de t. Tá aqui. Mais quadrado do primeiro, seno ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2t seno de t cosseno de t, mais quadrado do segundo, que é t quadrado cosseno ao quadrado de t. Tá aqui, ó. Vejam aqui, ó. Menos 2t cosseno de t vezes seno de t. Lembrando que cosseno de t vezes seno de t é a mesma coisa que seno de t vezes cosseno de t. Tanto faz a ordem da multiplicação. Então, menos 2t cosseno de t vezes seno de t, com esse mais 2t cosseno de t vezes seno de t, corta. Então, esse corta com esse primeiro. Beleza? O que sobra? Sobra esse cosseno de t, mais esse t quadrado seno de t, mais seno do quadrado de t, mais t quadrado cosseno quadrado de t. Só joguei, ó, esse cosseno ao quadrado, juntei com esse seno ao quadrado, esse t quadrado seno de t com esse t quadrado cosseno de t. Coloquei eles juntos só. Beleza? Aqui coloquei entre parênteses para mostrar que vai dar 1, né? Aqui, tem t quadrado no primeiro, tem t quadrado no segundo. O que a gente faz? Coloca em evidência. Tá aqui, ó, ele em evidência. T ao quadrado vezes seno ao quadrado de t, dividido por esse t ao quadrado, entra no parênteses, só o seno ao quadrado de t. Mais, que é o termo do meio, t ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de t, dividido só pelo t ao quadrado, entra dentro do parênteses o cosseno ao quadrado de t. Esse aqui vai dar 1, e esse dentro do parênteses dá 1. Então, no final das contas, o comprimento da gama é raiz quadrada de 1 mais t quadrado vezes 1, ou seja, t quadrado. Beleza? E se vocês se recordarem do semestre passado, se não me falha a memória, vocês tiveram uma aula com um professor muito bom, André, professor André, fantástico, professor fantástico, fenomenal. E ele, com certeza, passou para vocês aqui, não, só lembrando, né, o comprimento da curva vai ser a integral de ATB, nesse caso 0 a 2π, da raiz quadrada de 1 mais t quadrado dt. Ele passou para vocês a substituição trigonométrica na integral. Geralmente, quando a gente tem a integral de raiz quadrada de 1 mais t quadrado, ou 1 menos t quadrado, ou t quadrado menos 1. Ele passou para vocês. Fazendo as manipulações, vai dar integral de secante ao cubo. Aí faz todas as contas, né? Não vou fazer aqui, vocês sabem fazer, porque dá muita conta, né? Não é Ih, ficou muito para baixo, né? Ficou para baixo aqui. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Nossa, ele ficou exageradamente lá para baixo. Rapaz, não faz sentido nenhum para ele ter ficado lá embaixo. Tinha dado 2 linhas, 2 enteres. Tá aqui. Então, vocês fazem a substituição trigonométrica. Na verdade, não é tão necessário a substituição trigonométrica, porque, como eu falei, isso é um tópico lá de cálculo 1. Então, lá que eu queria avaliar se vocês sabiam ou não calcular uma substituição trigonométrica. Aqui você pode jogar na calculadora e o resultado desse comprimento de curva da função t cosseno de t, vírgula, t seno de t, com o t variando de 0 a 2π, é igual a 21,256 unidades de medida, tá? Quem quiser, volta lá no cálculo 1, lá tem substituição trigonométrica na integral, ou integral por substituição trigonométrica. Essa integral aqui, é a hipotenusa, ela vai cair, no final das contas, em secante ao cubo, tá? É a integral de secante ao cubo, você faz secante ao quadrado vezes secante, usa integral por partes. Eu fiz o semestre passado, quem estava na aula, até hoje deve ser traumatizado, porque é um negócio imenso. Então, não vou cobrar isso, essa resolução não vou cobrar na prova, porque isso foi lá de cálculo 1, tá? Mas pode ser que tenha que fazer isso, como vocês vão ter acesso à calculadora, ou o Wolfram faz isso normal, eu acho que o GeoGebra também faz isso normal, vocês podem fazer muito bem no software e só colocar o resultado final aqui. O que precisa estar na prova? Todo esse desenvolvimento aqui. Isso daqui não precisa, porque isso é de cálculo 1. Mas todo esse desenvolvimento aqui tem que estar na prova. Beleza? Bom que fica gravado, vocês não tem como... né, já tenho prova. Eu não sabia. Mentira, né? Tá dando uma de João sem braço.
Beleza? E acaba aqui a nossa revisão. Ok? Podem ir embora, tá, pessoal? Eu vou pausar. Vocês querem tirar dúvidas pontuais? Alguém tem dúvida assim? Eu não entendi isso aqui. Senão eu dou a boa notícia e a gente finaliza por hoje. Ninguém quer perguntar nada? São duas coisas, então, né? Por ninguém estar perguntando nada. Ou ninguém fez nada ainda, ou, né? Todo mundo entendeu tudo. Eu prefiro acreditar que todo mundo entendeu tudo. Né? Do que ninguém fez nada ainda. Beleza? Então, já que ninguém vai perguntar nada, vou encerrar aqui. Encerrar a gravação, tá? Agora só vou comentar algumas coisas.